A sua palavra é a verdade. Nela nós nos alegramos e nela estamos firmados. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Quero agradecer a oportunidade de servir ao Senhor através da ministração da palavra, porque para nós que somos a igreja, é mais do que uma responsabilidade, é um grande presente. E eu me sinto presenteada pelo Senhor e muito grata a Deus pela oportunidade de servir com a administração da palavra. O tema é Anunciemos o amor gracioso. Anunciemos o amor gracioso. E o texto, 1 João 3,16, lá, vamos abrir a nossa palavra de Deus. 1 João 3,16, vamos ver o que diz a palavra. Amém? Amém. 1 João 3,16. Vamos dizer todos juntos? Nisto conhecemos o amor que Cristo deu o seu Filho por nós. E nós devemos dar a vida pelos. Eu vou ler na minha versão. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amados irmãos, visitante que está aqui hoje, visitante que ainda não teve encontro com o Senhor. A palavra de Deus, ela é uma palavra muito dinâmica e ela serve para nos edificar, para nos fortalecer, para nos corrigir, para nos fazer entender a verdade e para que nós olhemos para nós mesmos, vejamos a nossa pequenez e a grandeza de Deus que nós servimos. Então a nossa oração, e eu acredito que desde o início de ontem, do culto que foi prestado ontem aqui, nós temos visto que Deus tem dito para a igreja o quanto Ele é grande, o quanto Ele é Senhor e o quanto nós somos servos, pequeninos e imperfeitos. Então vamos deixar o Senhor falar conosco. As cartas de João, as 3 cartas e também o Evangelho de João, para que a gente compreenda o contexto, é reconhecido como um tratado teológico, ou seja, um aglomerado de estudos teológicos que fundamentam a fé cristã. João é aquele mesmo João que foi escravizado, que foi levado como prisioneiro para a ilha de Patmos e que lá na ilha de Patmos teve a revelação do Apocalipse, é o mesmo João. João foi pastor da igreja de Éfeso. Quando a gente estudou a carta dos Efésios, nós vimos, né, que alguns pastores passaram por lá. Timóteo foi pastor e João também. E João já estava bem velho já, porque João, ele foi o único apóstolo, o único que não foi martirizado por Roma. João viu todos os outros apóstolos serem martirizados por Roma. João viu a morte de Paulo, de Pedro, de seu irmão Tiago, que foi o primeiro a morrer. João presenciou, João estava lá. E ele passou por todo esse sofrimento de ver todos os apóstolos serem mortos pelo Império Romano. Mas João foi o único que não morreu assassinado pelo Império Romano. João, ele morreu já de idade avançada. A gente diz, né, que João morreu de morte morrida mesmo, né? Porque o tempo chegou para ele morrer. Mas enfim, quando João teve a visão do Apocalipse lá em Patmos, quem lembra aqui que ele escreveu também pelo Espírito de Jesus uma carta à igreja de Éfeso? Sim ou não? Sim. Ele era pastor de lá quando ele foi preso. E o Espírito de Jesus diz a ele: escreve à igreja de Éfeso. E aí tem muitos elogios para a igreja, mas tem uma repreensão. E a repreensão à igreja de Éfeso foi:
Volta-te ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. E João disse isso pelo Espírito de Jesus à sua própria igreja. Volta ao primeiro amor. Lembra onde você caiu? Onde você ficou parado no tempo e no espaço e não avançou mais e parou de marchar, né? E por causa das dificuldades da vida você quer olhar para trás, você quer sair da igreja, você quer abandonar o barco. Ah, porque a tempestade vai me afogar, eu vou embora. Vá não, meu filho. Lembre-se onde você caiu, volte em nome de Jesus. E as cartas de João, elas oferecem, irmãos, 3 testes à igreja. Se nós lermos as 3 cartas, 1º, 2º e 3º João, a gente vai se confrontar, ser confrontado pelo Espírito de Deus com 3 questões básicas da fé cristã. Primeiro, se nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Essa igreja crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim. Amém. Então a gente está aprovado com o teste teológico de João. Se nós vivemos uma vida justa, de acordo com aquilo que nós declaramos agora, que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, nós vivemos uma vida justa, este é o teste moral. Avalie-se, né? Examine-se. E eu também me examino. E se nós nos amamos uns aos outros? Esse é o teste social que as 3 cartas do apóstolo João mandam à igreja. Nós estamos de fato nos amando uns aos outros? Então estas cartas enfatizam que Deus é amor. Deus é amor. E Deus, por nos amar, enviou seu Filho, que também, obedecendo a ordem do Pai, se entrega por nós. Então João vai declarar: Deus é amor, Jesus é amor, e a igreja deve se amar por causa deste amor. É basicamente isso. E nós somos confrontados com as cartas de João. Quem já leu 1ª, 2ª e 3ª João fica realmente um pouco até desanimado, porque ele vai mexer nas nossas feridas, nas feridas dos relacionamentos. E nós muitas vezes não queremos ser sarados nos nossos relacionamentos, nem no nosso relacionamento com Deus, nem com Jesus, nem com o Espírito e nem com a igreja. Mas nós precisamos dessa cura, precisamos deixar que Ele nos cure. Amém? Então nós já lemos o texto de João 3,16, 1 João 3,16, e nós vamos pensar em 2 questões. Primeiro, a demonstração do amor de Deus, que está no 3,16a. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. A máxima demonstração de amor, que é maior do que qualquer demonstração de amor que nós já tenhamos recebido nesta vida. O amor da nossa mãe é uma máxima expressão de amor aqui na terra, sim ou não? Sim. O amor do nosso pai, do cônjuge, do namorado, dos filhos para com seus pais, enfim. Os relacionamentos devem estar cheios de fato de amor, porque é isso que Deus pede de nós. E a essência do amor é o sacrifício próprio. Ninguém pode dizer que ama o outro, que ama a Deus, que ama a igreja sem sacrifício. Porque o amor exige sacrifício. Se o próprio Deus que ama o mundo, lá em João 3,16, o que ele diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que fez o quê? Deus, seu Filho unigênito. Seu Filho. Olha a grandiosidade deste amor. Olha a dimensão do sacrifício. Nenhum de nós seremos capazes de entregar os nossos filhos por amor a ninguém. Mas Jesus veio
obedeceu ao Pai e disse: eu vou como filho derramar a minha vida em resgate de todos aqueles que creem em mim. Amém? Mas quem é esse Jesus que deu a sua vida pela humanidade? Quem é ele? Na Bíblia, ele carrega vários nomes. Na Bíblia, na palavra, ele é o Senhor, aquele que tudo governa, aquele diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. Glória a Deus. Ele é o Salvador, é o único que tem poder de salvar o homem e resgatá-lo das profundezas do inferno. Só ele é o Salvador. Em Apocalipse diz que ele é o Alfa E o Ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era e o que há de vir. Glória a Deus, aleluia. Ele é maior que os profetas. Ele é maior que os anjos. Ele é maior que a igreja. Ele é maior do que Moisés. Em Colossenses diz que ele é o esplendor da glória de Deus. Aleluia. E a expressão exata do ser de Deus. Quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o agente da criação, estava lá quando tudo foi criado. Ele é o que sustenta a criação com a sua forte mão. Ele é quem sustenta a minha vida e a tua vida também. Não pense que você dirige sua vida, é Ele quem dirige a sua vida. Amém. Glória a Deus. Não pense que é você que decide por quais caminhos Deus vai te levar. Só vá. Entregue tudo. É difícil a gente entender certos caminhos, não é? É difícil a gente entender as lutas que se levantam, não é? Só ande, meu irmão. Porque Ele está contigo. Ele é o que era. Ele é o que é. E Ele virá. E Ele é aquele que nos ama. Quem diz isso também no apóstolo João, lá em Apocalipse. Ele é aquele que nos ama. Então, o Jesus soberano, o Jesus que é Senhor, o Jesus que tem tudo no controle da sua mão, Ele se tornou o Salvador. E por nos amar, Ele desceu da sua glória e se humilhou e se fez servo. E João também diz no Evangelho: o Verbo se fez carne e habitou Entre nós. e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele é o Senhor da igreja. Glorificado seja o seu nome para sempre. Se Jesus se humilhou e se fez homem e andou neste mundo, peregrinou pela Judéia 33 anos, com os pés suados, com os pés sujos pela Judéia, sua roupa empoeirada, andando para lá, andando para cá. Ele diz que ele não tinha repouso, ele não tinha o que reclinar a cabeça, ele não tinha uma casa, ele não tinha nada neste mundo. Mas ele veio assim para nos dar tudo o que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. E ele veio assim para nos substituir, porque a morte era minha e sua. O fardo que ele carregou era meu e seu. A dor que ele suportou era minha e sua. Os pregos que travaram ele, e quem era, meus irmãos? Eram nossos. A coroa de espinho era nossa. O desprezo era nosso. Mas ele disse: eu vou tomar tudo isso para mim. Isaías diz: ele carregou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos
cremos. Esse é o Jesus que nós servimos, que é Senhor, é soberano, reina poderosamente para sempre. Mas um dia se fez carne. Um dia ele se fez cordeiro de Deus e foi mudo até o Gólgota e entregou sua vida por cada um de nós. A sua morte foi vicária, ou seja, ele nos substituiu. E a sua morte também foi propícia, ou seja, ele pagou o preço dos nossos pecados. Então, quando João diz, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, ele está dizendo, Jesus morreu por você de uma maneira propícia. Era para você ter morrido, mas ele morreu por você. Então o Senhor só quer que nós compreendamos isso, porque João diz, nisto conhecemos o amor. Então quando alguém perguntar para você o que é o amor, diga, Jesus morreu. Isso é o amor. O verdadeiro amor é isso. Jesus morreu por. Amém. Isso é amor. Glória ao Pai. Ele se fez carne e habitou entre nós. E aí? Nós compreendemos o significado do amor de Deus? Nós compreendemos? Nós paramos para pensar nesse amor tão grande? Porque o apóstolo Paulo diz em Romanos 5,8 que Deus prova. O quê? Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele provou, para que ninguém tenha dúvida do seu amor. Nisto conhecemos o amor, que Cristo morreu por nós. Quer mais alguma prova? Não existe, essa é a única. Amém. Glória a Deus. Não existe prova maior. Passou pela luta, aí recebeu a bênção, aí vem aqui agradecer. Deus te ama, glória a Deus. Mas maior a bênção que você recebeu foi crer que Jesus morreu por você. Essa é a maior bênção. Não existe bênção maior. Então, se Jesus, que é o Senhor, Salvador, que deu a sua vida por nós, padeceu dores inimagináveis por nossos pecados, por nós. E quem somos nós? Para ele ter vindo. Quem é essa humanidade que ele ama tanto? Quem são os homens que ele ama tanto? E diz para si. A Bíblia diz que nós somos pecadores, mortos espiritualmente, escravos do pecado, perdidos nas trevas, fracos, cegos, pobres e nus. E a Bíblia diz que Deus, olhando do céu para nós, não viu ninguém bom, ninguém que praticasse a justiça. Aí você pode se perguntar, meu Deus, se eu sou essa miséria todinha, o que teríamos? As irmãs cantaram aqui, no meu hino. Logo eu, não é verdade? Logo eu, uma peça rara dessa, o pobre pecador. Mas como nós lemos em Romanos 5,8, Deus provou o seu amor quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda mortos espiritualmente, sendo nós ainda perdidos nas trevas, sendo nós ainda miseráveis, desprovidos da glória e da graça de Deus. Ele preferiu se entregar, ele decidiu ir e obedecer ao Pai e entregar a sua vida. Então, que amor é
este amor. Porque por mais que a gente ame o filho que a gente tem, o amor de Deus ainda é excepcionalmente maior. Então a gente não tem condições de mensurar o amor de Deus. Mas Ele decidiu nos amar, mesmo nós sendo ainda pecadores. Mas o que é que acontece quando a gente entende? Quando a gente pela fé é atraído por esse amor? O que é que acontece quando a gente pela fé busca essa presença? E a gente olha para a cruz e entende toda a nossa miséria, todo o nosso fracasso. E a gente diz: Senhor, se eu não me render aqui, eu morro. Sei que todo mundo aqui já passou por isso. Se eu não me entregar aqui, eu morro hoje. Porque comigo foi assim. Ou eu me entregava naquele dia a Jesus, eu sabia que eu ia passar na porta da igreja para a rua. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Mesmo que o Senhor, mesmo que Deus nos tire a vida neste momento, mesmo que Ele faça isso conosco, quem olhou para a cruz, quem nela se gloria, está seguro. Porque a nossa glória é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja, é o Senhor da nossa vida. Nós somos transformados pelo seu amor. E aí o apóstolo João diz assim: se você conhece o amor de Cristo que deu a sua vida por nós, você também deve dar a sua vida pelos irmãos. É a complementação do texto que nós não podemos esquecer, porque Jesus deu a sua vida com um grande propósito. Não foi à toa, não foi em vão. Não é em vão que Ele constituiu a sua igreja, que se reúne aos domingos, manhã e noite, para celebrar seu nome, para engrandecer. Não é à toa que nós estamos aqui. Não é à toa que as irmãs durante um bom tempo ensaiaram, para chegar hoje aqui e oferecer o culto de gratidão ao Senhor. Não é à toa que os missionários estão espalhados pelo mundo, pagando um alto preço para pregar o Evangelho. Não é à toa que antigamente os mártires da igreja morreram por causa do Evangelho. Porque Jesus morreu por nós com um grande propósito. E o propósito foi criar um povo seu. Um povo que olhasse para Ele, que cresce nele, que vivesse por Ele. Aí Ele diz: devemos dar a vida pelos irmãos. E aí onde está a proclamação deste amor? Se Jesus já demonstrou todo o seu amor por nós, agora cabe à igreja a grande responsabilidade: proclamar o amor. João 3,16b. Então, quando a gente compreende o grande significado do amor de Jesus por nós, nós devemos proclamar este amor. E devemos entregar a nossa vida pelos irmãos. Mas como é o entregar a vida? Será que eu devo morrer como Jesus morreu? Será que eu devo entregar minha vida numa cruz como Jesus entregou? Será que é isso que João está dizendo? Que a gente deve se matar por causa do irmão? É assim? Não. Porque nenhum de nós aqui tem capacidade de, morrendo por alguém, levar esse alguém para o céu. Você tem essa capacidade? Não. Ninguém tem. Porque Jesus foi um justo pelos injustos. Nós não temos capacidade nenhuma de morrer por alguém e garantir a entrada dessa pessoa no céu. Só Jesus é o Salvador. Mas de que forma a gente pode dar a nossa vida pelo irmão? Compreendendo o grande amor de Cristo, que nos salvou, que nos libertou, que formou a sua igreja, que caminha com a sua igreja, que tem o Espírito Santo que está em nós. Nós devemos servir uns aos outros. Servir e cuidar. Servir e cuidar. À medida que a gente serve uns aos outros e cuida uns dos outros, nós estamos morrendo uns pelos outros. Sabe por
por que a morte acontece? Porque quando eu olho para o outro, quando eu me dou para o outro, quando eu me entrego pelo outro, eu estou morrendo para mim mesmo. O meu eu está morrendo para si mesmo. Então a morte está acontecendo. Eu estou morrendo. Porque eu estou entregando o meu tempo, a minha vida, as minhas orações, o meu segurar o braço do irmão. Quando algumas vezes também eu estou chorando, eu estou sofrendo, alguma coisa está me machucando. Mas à medida em que eu dou a mão para alguém, o Espírito de Deus também segura a minha mão. Então a morte que o Senhor quer da gente é a morte que se doa, que se sacrifica pelo próximo. Porque o nosso Salvador é um só, é Jesus. Amém? Amém. Então devemos proclamar este amor gracioso. E o apóstolo João, em 1 João 1,3, vamos só voltar um pouquinho. 1 João, capítulo 1, versos 3 e 4. Vamos ler o que ele diz sobre a proclamação do Evangelho. Diz assim a palavra, vamos ler. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. Então veja, proclamar o Evangelho é trazer de volta os perdidos que nós lemos agora, os pecadores, aqueles que estão sem Deus, aqueles que estão sem paz no mundo, sem salvação, sem comunhão com Deus, sem comunhão com Jesus, sem alegria do Espírito. É para trazer esse povo de volta. Quando a gente proclama o Evangelho, quando a gente fala de Jesus para as pessoas, e quando a gente de fato prega e ensina e leva Jesus às pessoas, a gente está buscando quem está lá perdido, de volta à comunhão. Porque foi assim que aconteceu conosco. Nós só estamos aqui reunidos porque um dia alguém pregou para nós, porque um dia alguém anunciou o Evangelho para nós, porque em alguma igreja, algum irmão parou, se sentou e explicou o Evangelho. Então a gente está aqui porque alguém pregou. E essa palavra pregada vai até o ouvido, mas o Espírito de Deus é quem leva até o coração e transforma as pessoas de dentro para fora. Então o amor gracioso de Jesus precisa ser pregado, para que este mundo volte à comunhão com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. E o Evangelho é o poder de Deus. Lá em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, os versos 16 e 17, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Então, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus que vai até ao mais profundo abismo e revira qualquer alma perdida de lá. O Evangelho é o poder de Deus que transforma a nossa vida. Nós não somos transformados por palavras de guru, por palavras de psicólogos, seja lá quem for. Quem transforma o homem é a palavra de Deus. Quem transforma o homem é o Evangelho. Quem transforma o homem é Jesus. Então não existe outro lugar que seja capaz, outro Senhor, que seja capaz de oferecer vida àquele que está morto. Amém, meus amados irmãos? Deus nos deu a maior prova de amor.
Que prova de amor que é essa? Enviar Jesus para morrer na cruz. Jesus deu também a sua maior prova de amor, que foi obedecer ao Pai e se entregar por cada um de nós. O Espírito Santo todos os dias nos dá a prova do seu amor. Continua conosco, continua na nossa mente, continua nos ensinando, continua nos animando, continua reavivando a nossa fé e nos preparando para morar no céu. Porque é o Espírito que faz isso. Ele está preparando a igreja para morar no céu. Para que lá na eternidade nós possamos cantar um cântico novo. Para que lá na eternidade nós possamos usar vestes novas. Para que lá na eternidade nós possamos entrar na cidade pelas portas. Para que lá na cidade a gente tenha um novo nome. Para que lá na cidade a gente receba o galardão. Para que lá na cidade a gente olhe para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, e diga a Ele muito, muito obrigado. Porque eu não merecia estar aqui, mas a tua graça, o teu amor gracioso me alcançou. Então, como esse amor gracioso nos alcançou, nós também devemos levá-lo a outros. Sábado teremos uma grande oportunidade. Vamos embora. Vamos embora. Vamos pregar. Vamos levar Jesus. Não percamos as oportunidades. As irmãs cantaram também aqui. Este aqui. Não foi? Então, lindamente, vamos embora, irmãos. Eu sei que às vezes a gente fica quietinho no nosso canto. Hoje eu não vou, não, vou só orar. Só se estiver doente. Vá orar. Ore. A oração tem poder. Mas se nós estivermos com forças, irmãos, vamos levar Jesus. Lá a gente vai ver vidas restauradas. Isso vai nos animar. Lá a gente vai ver testemunhos. Isso vai nos alegrar. Lá a gente vai ver o poder de Deus sendo derramado naquelas vidas. Isso traz força para nós. Isso tira a gente da nossa rotina, não é? Da nossa rotina. Está no meio de salvos, está no meio da igreja, cantando, se alegrando, é maravilhoso. Mas ir para as ruas, dar de frente com o pecador, com o necessitado, é um grande desafio para nós. Mas nós não podemos recuar. Nós temos a missão de anunciar. Vamos anunciar o amor gracioso do nosso Deus. E nós podemos expressar o amor de Jesus, oferecendo as nossas vidas pelos irmãos. Nós façamos isso. Que nós cuidemos uns dos outros. Que nós nos preocupemos uns com os outros. Que nós oremos uns pelos outros. Somos gratos, infinitamente gratos a Deus, pelos grandes livramentos que Ele tem dado à sua igreja. Podemos estar chorando, mas o Senhor não deixou. Ele é Senhor da igreja. Ele tem enxugado as nossas lágrimas. Ele tem nos dado a força que nós precisamos. Ele tem suprido as nossas carências, as nossas necessidades. Somos fracos e falhos, mas o Deus que nós servimos é forte. Amém. O Deus que nós servimos é forte, peleja por nós. Não quer que nós caiamos, quer que nós estejamos de pé para glorificar o seu nome. Amém? Então vamos ficar em pé agora em nome de Jesus. Quem conhece aqui o hino de número 46 do cantor cristão? Coloca aí, meu amor. Hino 46 do cantor. É uma mensagem tremenda. Vamos cantar orando pelas vidas que aqui estão que precisam de encontro com Jesus. Orando porque alguém do seu lado pode ter Jesus na vida, mas pode estar passando por sérios problemas. Né? Quem nem sabe. Alguém do seu lado pode não ter Jesus. Se você acha que ele não tem Jesus ainda na vida, chama ele agora. Vamos lá para aceitar Jesus. Segura na mão dele, dá essa força para ele. E diz: junto com tua mão, a gente vai lá para frente, os dois juntos. Vamos orar uns pelos outros enquanto cantamos. Amém? Amém. Vamos lá?
Eu perdi o pecador, longe do meu Jesus, já Achava sem vigor, a merecer sem luz. Meu estado, Cristo viu, dando-me sua mão. E salvar-me conseguir da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Cristo Salvador me transformou. Minha vida você quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir ao que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. O seu poder, o seu querer. Cristo Salvador me transformou. Cristo Salvador me transformou. Aleluia! Aleluia! Quem aqui foi transformado pelo Evangelho? Glória a Deus, aleluia. Ele é o poder de Deus, irmão, que está descansado sobre nós. E o verso 2 diz: minha vida, todo ser, quero consagrar. Ao seu lado eu vou viver, e o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos estão. Venham todos. Quem aqui, nesta noite, ainda não teve um encontro com Jesus e que quer entregar sua vida ao Senhor? Porque o Espírito de Deus fez você reconhecer o quanto você precisa do Salvador, o quanto você precisa de Jesus, o quanto você precisa estar junto de um povo que ora e que glorifica o nome do Senhor. Existe alguém em nosso meio que esta noite compreendeu a palavra, compreendeu que Jesus falou com você, que o Espírito de Deus tocou em seu coração e que você quer entregar sua vida a Jesus? Levante sua mão onde você estiver e nós iremos orar por você. Nós iremos orar por você, por sua família, por seu lar, e ajudar na caminhada, segurar a tua mão para você nunca mais olhar para trás. Existe alguém em nosso meio?